Olá, querida personalidade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse episódio do Juan Alves Podcast. Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Juan Alves, eu sou psicanalista clínico com foco no tratamento dos transtornos emocionais e mentais. O meu trabalho consiste em ajudar as pessoas a encontrar e tratar as raízes dos seus sofrimentos e das suas angústias emocionais. O objetivo aqui, a missão nesse nosso podcast é trazer conversas profundas que unem ciência, psicoterapia, psicanálise e psicologia, traduzindo isso para a vida real, para transformar a maneira que você entende a sua própria mente. Se você desejar entrar em contato comigo, eu vou deixar no primeiro comentário da descrição um link com os meus contatos. Nesse mesmo link, vai ter ali um botão que você vai poder clicar para se inscrever na minha comunidade, a comunidade de desenvolvimento pessoal Horizonte Humano. No episódio de hoje, nós vamos entrevistar a minha amiga, a psicoterapeuta Letícia Barbosa. A Letícia, ela trabalha com psicoterapia integrativa, regulação emocional, leitura corporal, expressão psicossomática. Ela também é profissional no desenvolvimento pessoal, nas terapias sistêmicas, dinâmicas relacionais, estratégias de reprogramação mental, comportamental, saúde emocional e também bem-estar corporativo. No vídeo de hoje, nós vamos bater um papo muito legal que vamos falar sobre o tema como o pensamento cria a nossa realidade. E você sabe dizer como o pensamento, o seu pensamento, pode estar criando a sua realidade? Então, hoje com a Letícia, nós vamos conversar sobre isso. Se você já é inscrito aqui no canal, deixa o seu joinha, deixa o seu gostei e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa. Se você ainda não é inscrito, e se inscreve, ative as notificações para não perder nada. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e bora para o episódio de hoje. Muito bem, seja muito bem-vinda, Letícia. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Um prazer é nosso, prazer é nosso. Pessoal, a Letícia é uma grande amiga. Para quem não sabe, já vou dar um spoiler aqui logo no início. Foi ela, junto com o Murilo, que é o marido dela, né? A gente já conversou com o Murilo no outro podcast. Foram eles que me trouxeram para esse universo da terapia, eles que me ajudaram a minha esposa no momento emocional que a gente estava passando por muita dificuldade. E eles nos deram não só o apoio emocional, a estrutura, nos ajudaram, como também deram um pontapé inicial para a gente participar nesse mundo da terapia. Então, você sempre grata, é um prazer, Letícia. Muito Ai, obrigado fico por você ter feliz. aceitado É um esse prazer, convite. é um prazer. Na verdade, foi muito boa aquela época, né? Eu estava com a Maurizinha, minha filhinha, que agora tem Verdade, 5 anos, tinha 1 aninho e 3 meses, era verdade. muito pequenininha, né? Ainda demandava muito ali de mim, porque amamentava e tudo mais. Mas eu tenho boas lembranças, foi muito bom receber vocês e vamos repetir a dose em breve, né? É verdade, é verdade. Estamos precisando, Bom, estamos precisando. estamos precisando. Mas é um prazer, obrigada pelo convite, parabéns pelo projeto, né? Eu acompanhei esse seu desenvolvimento profissional de longe pelo Instagram, e é muito bom a questão da rede social, porque querendo ou não, ela nos conecta, né? E aí a gente Verdade. pode acompanhar os colegas, os amigos de longe, e é muito bom te ver ajudando tantas pessoas com a psicanálise. Obrigado, obrigado. Estamos juntos mesmo. E hoje a gente vai conversar um pouco com a Letícia, como eu falei, né? Não só sobre o tema, porque a gente tem o tema que a gente vai falar sobre como o pensamento, olha, ele pode estar moldando a nossa realidade, influenciando a realidade. Mas eu quero saber mais, eu tenho certeza que a audiência também quer saber mais sobre como você chegou, né, Letícia, aonde você está hoje, também como uma profissional,
uma referência no trabalho que vocês fazem, com muita competência, muita profissionalidade. E a gente quer saber como é que você chegou, como é que foram os primeiros passos, né? Como é que vocês chegaram nessa questão da terapia, como foi o interesse, como é que começou, como é que você chegou nesse mundo? Conta para mim, conta para nossa audiência também, Leti. Claro, conto sim. Bom, eu vou começar da infância, porque a infância ela é o chão que a gente pisa a vida toda, né. Verdade. A gente começa a escrever ou escrevem por nós também essa história ali desde a infância. Eu sempre fui uma menina mais contida, eu nunca fui tão expansiva de me comunicar, de fazer amizades. Hoje eu consigo entender pelo autoconhecimento que faz parte da minha identidade, do meu temperamento, ser um pouco mais introspectiva. Eu gosto de criar relacionamentos, eu gosto de criar conexões, mas isso nem sempre foi fácil para mim, né. Eu lembro da minha infância, tanto coisas boas, tenho boas lembranças, mas eu também lembro de sentir muita angústia na minha infância, né, e não entender o porquê daquilo. Então eu sempre, fui marcada por sentimentos de culpa, inutilidade, angústia, e isso veio à tona na vida adulta. Deixa eu lembrar o ano. Tem uns 7, 8 anos atrás, eu estava morando aí em Estância, né, em Hum, Sergipe, se eu não me engano entre 2018, mais ou menos nessa época, eu tive a minha primeira crise de ansiedade. Então eu senti um sintoma parecendo que eu ia ter um infarto, o coração uhum, acelerou, comecei a tremer e eu cheguei a quase desmaiar. Eu lembro que eu não cheguei a desmaiar completamente, mas eu caí, depois levantei. E foi uma sensação horrível, porque o meu esposo me levou para o hospital, lá eles me deram as medicações, né, que é para acalmar, porque eles identificam muito facilmente, os profissionais da saúde, enfermeiros, médicos, o que é uma crise de ansiedade, e eu nunca nem tinha ouvido falar, eu não sabia o que era, eu realmente achava que eu ia morrer, né, uhum, e ali eu recebi a medicação, eu lembro que eu dormi, e aí depois a enfermeira falou: "Você está passando por algum problema?" Alguma uhum, dificuldade, porque, assim, os seus sintomas, eles são sintomas emocionais. E aí eu fiquei assim, como que isso tão real no corpo, essa uhum. sensação, essa reação fisiológica tão forte a ponto de o coração acelerar, as mãos suarem, quase desmaiar, ser um sintoma emocional. Eu não entendi essa ligação. Mas depois eu fui me aprofundando, né, uma amiga recomendou uma terapeuta online, e aí foi o meu primeiro contato com a terapia, né, a gente fazia por videochamada do WhatsApp, e foi um processo transformador, porque eu entendi coisas que lá da infância eu já sentia, que eu não sabia o porquê, e que estavam vindo à tona, né, era uma revivência de algo muito antigo. E aí foram 10 sessões na época, né, e foi muito libertador para mim, é tanto que eu entrei sim com a medicação, com o tratamento com o psiquiatra, que eu acho também que é muito importante, que todos os profissionais da saúde mental, eles trabalhem em conjunto, né. A medicação ela é fundamental, é isso que eu falo para todos os clientes, pacientes que chegam até mim tomando medicação, né, a gente que é psicanalista, terapeuta, a gente não mexe com medicação, isso não é a nossa área, mas a gente incentiva que a pessoa tenha um acompanhamento psiquiátrico, porque quando a pessoa passa por longos períodos de estresse e ansiedade, o cérebro começa a funcionar de uma maneira inadequada. E é nesse Verdade. momento que o psiquiatra ele vai entrar com a medicação para regular toda essa química, né, que está precisando ser regulada. Então eu iniciei com tratamento medicamentoso e iniciei com a psicoterapia, e foi o combo perfeito, né. Com o tempo, fazendo o processo terapêutico, foi diminuindo a necessidade da medicação. E aí o psiquiatra foi reduzindo, e foi a primeira vez e última que eu precisei tomar medicação. Olha só. Eu achei muito interessante, Leti, você abrindo aqui para a gente, pelo menos, primeiro, obrigado, né, por essa confiança de você trazer Imagina. para a gente o relato sincero, né? Isso Uhum. é muito legal, com certeza. Muitas pessoas que estão nos assistindo, elas vão pegar o seu relato, podem se identificar, né, e ver a importância de buscar ajuda, né? Então, excelente. Eu achei muito legal que você falou sobre a infância ser o chão que a gente pisa durante a nossa vida, né? Isso é uma realidade incrível.
e como esse processo ele foi transformador para você, né? Como ele foi libertador para você. Eu me senti da mesma forma, né? Quando vocês me ajudaram, né? Era algo que, na verdade, eu não nem entendia como funcionava, Uhum. nem sabia que poderia ter um efeito tão transformador, né? Então é realmente incrível quando a gente consegue se dar essa oportunidade, né? Quando a gente se dá essa chance. E parabéns, parabéns por você ter não só se dado essa oportunidade, como continuado para dar essa oportunidade a outros, né? Hoje você está aí ajudando muitas pessoas junto com o Murilão, e isso é incrível, né? E nessa caminhada, como é que foi essa transição, Leti, de você agora sair de um lugar que era de alguém sendo tratado para, olha, não, agora eu quero também ajudar outros, né? Você teve algum desafio nessa transição, nessa mudança? Como é que foi para você isso? Sim, teve desafios, mas o alívio superou. Porque na terapia eu entendi que não tinha nada de errado comigo. Então eu tinha muitas crenças muito enraizadas e profundas de inutilidade, como eu falei, que era algo que eu carregava da infância. Eu acreditava que o problema realmente era eu, que eu não conseguia trabalhar porque eu tinha alguma limitação cognitiva. Hum, Por mais que as pessoas não me enxergassem assim, os meus amigos na época, os meus irmãos, né, eles não me enxergavam dessa maneira, eles me elogiavam, me incentivavam, mas era como eu me sentia. Então isso, fazia com que parecia que eu falava outra língua internamente, aí entra um pouco do pensamento. Os hum, pensamentos eles dominavam mais, eles falavam mais alto, eles gritavam na minha mente, né. Então eram muitas crenças relacionadas à incapacidade, a limitações, muitas crenças limitantes. Então quando eu fiz a terapia veio o alívio, eu consegui respirar. "Ah, então tá tudo bem, nem tudo tá perdido, né, eu não sou um problema, eu posso, a partir de agora, olhar para a vida com outros olhos, com a outra perspectiva, que não é o fim. Porque quando a gente está passando por um problema emocional, uma ansiedade, uma depressão, a gente acha que é fim de linha. é Você chega verdade, no fundo do poço. Será que a vida é só isso? Então a verdade. terapia, ela te abre os olhos para você enxergar uma outra realidade, né. Então começou daí. No ano seguinte, foi em 2018, né, entre 2017 e 2018 foi o processo terapêutico, em 2019 eu comprei o meu primeiro curso dentro da área do cuidado emocional, que foi o curso de leitura corporal. A partir dali eu comecei a entender um pouco mais sobre as 5 etapas de desenvolvimento na infância, que é desde o útero até os 5, 7 anos de idade. E aí foi quando foi somatizando esse conhecimento, e eu sempre aplicando muito para mim, para o meu esposo, né, a gente conversava muito sobre as vivências do passado, né, eu sempre tive uma família amorosa, mas eu sinto que eu acabei pegando um pouco das histórias que eu ouvi e acabei mudando um pouco as memórias da minha infância, sabe. Não foi tudo isso que eu criei, mas a nossa mente, ela tem essa capacidade de pegar uma coisa e transformar em algo maior, porque o que a gente vai ver aqui mais para frente, a gente vai conseguir ter essa noção. Um pensamento, ele vai somatizando, 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 e aquilo ali vai enraizando e vai tomando uma proporção maior do que é, né. Então, me desfazer dessas crenças foi como retirar camadas de cebola, né, para ver a realidade. Então eu vi de uma família em que o meu pai, ele trabalhava fora do país, ele trabalhou muitos anos fora do país, então eu não tinha muito contato com ele, porque ele passava meses fora, e poucos meses aqui com a gente, né. Então essa falta do pai pesou muito nos problemas emocionais, né. Então o processo de terapia, ele é tanto um processo de cura, mas também um processo de perdão, um Verdade. processo de você olhar para os seus pais e você entender que eles deram o melhor que eles podiam e faziam. Então começou daí, Juan, esse alívio de entender tudo isso. Comecei com o curso e depois daí de 2019 para cá eu não parei mais. Como eu tinha uma bebezinha muito pequena, quando eu comecei o primeiro curso ela tinha 6 meses, eu fui indo no meu ritmo. E de 2023 especificamente para cá, foi quando eu comecei a intensificar ainda mais a questão dos atendimentos, das especializações. E estamos aqui aprendendo, porque a gente nunca na verdade é ínfimo o nosso, é muito pequeno o nosso conhecimento, né.
Verdade. A gente sempre vai ter profissionais que vão saber mais que a gente em um tema, em um aspecto, então é um eterno aprendizado. É verdade, é verdade, é verdade. Eu acho que as áreas que têm a ver com saúde, elas são ad eterno, né? Você vai ficar ali aprendendo, e na psicanálise se fala muito isso, né? Que a Sim, psicanálise é um estudo da vida. Então, eu concordo com você, né? A gente somos eternos aprendizes, aprendemos sim. uns com os outros, né? E eu acho que é melhor assim, né? É melhor que a gente troque, né? Que a gente tenha Uhum. essa, como a gente está tendo aqui. Um ponto que você falou, e aí a gente já pode trazer um pouco dessa sua história para o nosso tema de hoje, é que você falou que quando você estava ali passando vamos colocar assim, pela maré mais difícil, Sim, os pensamentos gritavam na sua mente, você falou, né? Disse que eles falavam mais alto. sim. E como a gente está falando no nosso tema de hoje, né, que a gente separou aqui para trazer para a nossa audiência, esse pensamento gritando, ele vai fazer com que a nossa realidade seja percebida de uma forma muito específica, né, de uma forma que a gente pode dizer que até molda muito daquilo que a gente vê, né? O Tony Robbins fala, né, a nossa energia flui para onde a gente está concentrado. Então, na sua visão, né, Leti, por que que esse tema de entender como funciona o pensamento e como ele molda a realidade, por que isso é tão importante para a nossa audiência que está aqui nos ouvindo agora? Boa pergunta. Na verdade, o pensamento, ele é um dos temas mais fascinantes e fundamentais para entender o ser humano, né. Primeiro eu acho importante a gente entender o que é exatamente o pensamento, porque como eu atendo crianças também, eu acho muito legal a definição que as crianças dão. É uma Legal. vozinha na cabeça, é uma coisa que fala para mim fazer algo, e é exatamente isso, né, o pensamento ele é uma ideia, ele é classificado também como uma vozinha que fala algo bom ou ruim, né, são frases, são imagens, uma novelinha que passa ali na cabeça, um roteiro, tudo isso define o pensamento. Mas será que ele realmente nasce dentro de nós ou ele é algo mais externo? Então eu quero trazer um pouco do ponto de vista científico, né, sobre o pensamento. O pensamento, na verdade, Juan, como você também é profissional da área, ela é a parte funcional do nosso cérebro, né, onde acontecem as ideias, as reflexões, as decisões. Então ele nasce da comunicação entre bilhões de neurônios, né, que tocam, na verdade, eu costumo fazer até uma analogia para a gente entender como é que funciona isso, né? O cérebro é como se ele fosse uma grande cidade iluminada. Vamos imaginar em uma cidade que é muito iluminada. Tem Tóquio, né? Tem Nova York, que é extremamente iluminada. Então, vamos pegar. Imagina que cada neurônio é uma lâmpada conectada por fios invisíveis. Então, quando você pensa, essas luzes se acendem em sequência. Tuc, 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 tuc. Isso forma caminhos luminosos. Então, é como se fossem avenidas nessa cidade de energia e informação. Então, as substâncias químicas, como dopamina, cortisol, é o tipo de corrente elétrica que vai circular por essas vias, né, por essa cidade. Se a corrente é calma, a cidade ela brilha de forma estável, aquelas luzes bonitas, estáveis. Agora, se, o pensamento, essa corrente elétrica, ela é negativa, ela traz alerta, aí é que vai ter o problema, porque essas luzes elas vão piscar de forma descoordenada. Então ela não vai ter uma consistência, pode ser que apague, depois acenda, vai ficar aquele pisca-pisca, né. Então todo esse sistema, ele entra em modo de emergência, né. Então essa é uma analogia para a gente entender que é uma rede mesmo, é uma conexão gigante, e que cada pensamento ele vai acionar essa rede aí, essa conexão, e vai trazer um resultado. Olha só, muito interessante. Não, excelente. Excelente a analogia para as pessoas que estão nos assistindo aqui. Para mim também estou gostando muito, tá? Muito bom, É excelente. muito bom falar sobre isso, né, nossa praia. É verdade. E tem, você falando assim, me lembrou da lei de Hebb, né? Que diz que neurônios que disparam juntos se conectam.
Então, e quanto mais eles se conectam, mais fortes essa rede neural, mais forte esse pensamento, mais forte essa ideia, né? E a gente sabe que uma ideia, quando plantada, ela é muito poderosa, né? Você falou sobre a sua história e você disse que até mesmo memórias, lembranças que você tinha como certas, que você tinha como uma realidade, talvez não foram bem assim, né? Olha só Sim, como o nosso cérebro é poderoso, né? Como é a, a verdade. nossa a nossa capacidade, ela pode jogar a favor de nós, mas às vezes também contra nós sem a gente saber, né? Sem ser algo consciente, né? Excelente, excelente, muito bom. E você que está nos assistindo, o que está achando desse tema do pensamento? Está gostando? Deixa aqui nos comentários, participe, deixe as suas perguntas. Se você tiver perguntas, quiser que a Letícia volte, deixa aí nos comentários. A gente vai convidar ela, já está convidada para voltar, mas deixa nos comentários as suas perguntas, dúvidas para a gente mandar para ela também. Lembrando, Uhum. pessoal, que se vocês quiserem entrar em contato com a Letícia, eu vou deixar também nos comentários da descrição os contatos dela para vocês poderem entrar em contato com ela. Também alguns projetos que a gente vai falar já já, eu vou deixar ali também para vocês acessarem. Leti, voltando então para o nosso bate-papo, a gente estava falando sobre como o pensamento cria a realidade, você deu essa ilustração de como funciona isso no nosso cérebro, excelente, muito bom mesmo. E, por exemplo, como é que a gente pode entender, Leti, esse peso, né? Esse peso, essa carga que traz o pensamento, quando é que ela começa a se tornar algo prejudicial, na sua opinião? Você falou sobre ser uma luz mais estável, uma luz mais variável. Tem Sim. alguma forma da pessoa perceber isso? Ou da pessoa que está aqui nos assistindo falar, olha, não tô legal, qual é a sua visão? Fala pra gente. Pronto. Então, o pensamento, como ele é esse resultado da atividade elétrica e química do cérebro, né, os neurônios eles vão trocar esses sinais, eles vão liberar neurotransmissores, né, como a dopamina, a serotonina, a acetilcolina. Então, eles vão formar as redes que organizam as ideias. Então, o pensamento ele é uma ideia. Então ele vai organizar também essa rede, as lembranças, as decisões, né. E entrando um pouquinho sobre a história da busca por entender o que é o pensamento, na psicanálise, o pensamento ele vem de um lugar ali muito profundo, né. Segundo Freud, o pensamento ele não é visto como apenas algo racional, mas um processo psíquico, né, é como se fosse o eco da sua mente gritando, né, as suas vivências ali do passado, elas estão registradas numa camada muito profunda da mente, e elas continuam ecoando, querendo ser vistas, essa pulsão, né. Então é um tipo de definição de pensamento e muito boa a da psicanálise, Verdade. né. Na psicologia, o pensamento ele é visto como uma maneira de organizar, de, de organizar o experimento mental, compreender o mundo, agir sobre ele. Então a psicologia ela vai muito nessa linha do pensar, sentir e agir, essa conexão, eu acho incrível. Na filosofia, os grandes filósofos, né, como Descartes, Kant, Platão, eles buscavam entender qual é o sentido da vida por meio do pensamento, produzir ideias. Então, eles ficavam buscando o sentido da existência. E a mais profunda de todas as sabedorias, a sabedoria da Bíblia, do nosso Criador, também fala de uma forma muito grandiosa e simples de entender sobre o pensamento, que o pensamento ele vem de um lugar de dentro, muito simples de entender e que todas essas teorias que buscam a definição do pensamento chegam nesse senso comum, que o pensamento, ele é algo que vem da profundeza, é o resultado de um diálogo interno, de uma conversa você com você mesmo, né, ela nasce e é possível ser renovada.
né? A Bíblia fala que a gente pode renovar a nossa mente, né? Verdade. Passar por essa metamorfose, essa transformação mental, o que explica muito sobre a neuroplasticidade, que a gente vai falar já já, né? Mas como é que o corpo responde a isso? Quando a gente pensa, o cérebro ele vai ativar regiões muito específicas e ele envia sinais pelo sistema nervoso, pelo sistema endócrino. Então, algumas glândulas, elas vão lançar hormônios na corrente sanguínea, como por exemplo a adrenalina, né, como a gente já viu o cortisol, que são hormônios, né? E, por exemplo, quando há alerta, então vai ser liberada essas substâncias, adrenalina, cortisol, por isso que a pessoa fica, né, atenta, agitada, ofegante, suando, os olhos arregalam, porque esses hormônios eles foram liberados na corrente sanguínea. Mas quando você vai para pensamentos, né, tranquilos, calmos, o cérebro ele vai, produzir substâncias como, por exemplo, a serotonina, a dopamina, né, então esses mensageiros, vamos colocar assim, eles mudam o ritmo do coração, eles mudam a respiração, a tensão muscular, digestão, sistema imunológico, ou seja, o pensamento, olha só, ele não é só uma coisa que fica ali no campo mental, uma ideia, uma vozinha, é isso também, mas é muito mais profundo, né. O Verdade. pensamento ele vai trazer toda essa resposta corporal. Eu acho isso incrível. É incrível, incrível. E obrigado por você trazer para a mesa esses dados, né? Muito interessante, muito. Às vezes, quando eu baixo a cabeça, eu estou anotando aqui, tá? Não, É muito imagina, tranquilo. interessante. E é isso, né? É algo interessante da gente compartilhar com a nossa audiência sobre essa cascata neurobiológica que o Sim, pensamento ele é capaz de trazer para nós, né? São respostas que afetam o ser humano como um todo, né? Porque antigamente se fazia muito a distinção, né, entre mente e corpo. Só sim, que agora a gente cada vez mais entende como isso está em união, né? A visão holística, né? Holística quer dizer holos, completa, né? Então, a visão completa do ser humano e ainda mais dessa estrutura do pensamento, né? Das ideias. Outro dia eu estava vendo um estudo muito interessante sobre o hipocampo, que entra um pouco no que você estava falando, né? Que o hipocampo ele consegue resgatar memórias até os 5 anos de idade. Eu achei tão interessante, eu falei, olha, que interessante isso, né? E daí para trás, no caso, né, dos 5 para trás, as memórias, os registros, eles estavam muito mais associados ao sistema límbico. Então, olha só que interessante, né? A memória com o pensamento, com as ideias, com as vivências, como tudo isso forma um emaranhado que sim. se a gente, né, um emaranhado que se a gente às vezes não tem um acompanhamento de um profissional, fica difícil mesmo da gente elaborar isso, É, né? Fica difícil da gente entender, da gente compreender num emaranhado dos pensamentos o que realmente está por trás daquilo, ou como isso está moldando a nossa realidade, como isso está afetando a nossa saúde, porque você falou do cortisol, né? É um glicocorticoide que é uma coisa boa. Quer ver, olha, os sim, glicocorticoides servem para nos estabilizar, excelente, realmente. né? Mas quando você tem ali o cortisol em alta quantidade, então isso já causa o que a gente pode dizer um envelhecimento das células, né? Fica tóxico, Ele né, Juan? fica tóxico, é como se você pegasse as reservas que você tem do seu corpo e gastasse para lidar com aquele estresse, com aquele pensamento, com aquela ansiedade, com aquela sensação de ameaça que talvez ainda não chegou. Sim. Então tá tudo conectado. É como você falou, é um estudo que é incrível, sabe? Não tem fim, É né, João? incrível, Não tem é fim. incrível, é incrível. Então, é incrível como cada ideia, cada pensamento que você tem vai enviar uma corrente elétrica diferente. Verdade, Essa verdade, iluminação que passa por essas vias, ela vai ser diferente. Então, se você tem um pensamento
um pensamento elevado, vamos colocar assim, não, né? Positivo também, mas vamos colocar um pensamento elevado que te deixa bem, te deixa para cima, a corrente, ela vai ter uma transmissão diferente. Vai ser enviado por essa corrente várias substâncias que vão te deixar bem. E aí é onde a gente entra na questão do ciclo da mente, né? Que a gente trabalha muito em psicoterapia isso. Então, a gente tem o pensamento. O que é o pensamento? As ideias que você tem a respeito de você mesmo, a respeito do mundo, a respeito do dinheiro, a respeito do homem, da mulher, né? E essas ideias, elas geram emoções. Então, não existe pensamento neutro. Não, não existe. Todo pensamento, ele vai produzir uma reação química, que são as emoções. Essa reação química, ela vai produzir a realidade. Então, como que a gente vai saber a qualidade dos pensamentos que estão na nossa mente? Eu vou te dizer, se você tentar controlar o pensamento, você vai cansar, é impossível. Verdade. Porque a gente tem mais de 60 mil pensamentos por dia. Imagina você querer controlar, não, não vou ter esse pensamento aqui, porque ele não me faz bem. Não, esse aqui não. Não tem como, você só vai. Tudo que resiste permanece. Então, se você resistir com um pensamento, ele vai permanecer ali e te incomodar. Então, como saber se você está cultivando, né, essas sementinhas, porque os pensamentos eles são como sementes que você está Verdade. plantando no solo da tua mente que vai germinar. Se aquela semente ela é de um espinheiro, de uma erva daninha, não importa, ela vai brotar. Mas se for uma semente de flores, semente de uma planta que você gosta, ela também vai germinar. Então, os pensamentos, eles são sementes, e essas sementes, elas vão crescer e elas vão dar frutos. E esses frutos, né? Então, como eu vou saber, Letícia? Se pergunta, como é que eu tô me sentindo? Só isso. É uma dica aqui de ouro que eu passo para os meus pacientes. Como que eu estou me sentindo? Porque é impossível você se sentir mal tendo pensamentos bons. Verdade. Se Olha você só. se sente mal, você está tendo pensamentos ruins, pensamentos que estão precisando de uma reciclagem, serem renovados. Então, é uma ótima dica, né? E aí, será que eu tô? Como é que eu tô? Você se sente durante o dia, maior parte do dia, você se sente bem ou você se sente mal? Se você está se sentindo mal, olha para o campo do pensamento. O que é que eu estou pensando que está me levando a ter esse sentir aqui alterado? É uma dica Verdade. muito importante, que foi o que eu aprendi lá atrás e que estudando a neurociência já comprova essa conexão mente-corpo, né? Vai produzir a Verdade. realidade. Verdade, verdade. E isso que você está trazendo é muito interessante, Leti, porque às vezes, muitas vezes a gente não tem o costume, né, e talvez você que esteja nos assistindo agora aqui na nossa audiência, de parar e olhar para a gente mesmo, né? Sim, Então, é esse ponto que você trouxe, a pessoa, Letícia, Juan, uma pergunta simples? Não, ao contrário. Às vezes, a profundidade, ela é encontrada na simplicidade. Então, é uma pergunta que faz você primeiro parar, depois você olhar para si, depois você olhar para os seus pensamentos, depois você analisar esses pensamentos e depois você tentar elaborar uma conclusão sobre esses pensamentos. Então, isso é um exercício, pessoal. Olha só que interessante que a Letícia trouxe para a gente hoje. Ela está dando aqui uma aula sobre estrutura de pensamento, uma aula sobre como entender o pensamento e dicas valiosas para você que está nos assistindo começar a buscar uma autocompreensão. sim. Buscar ver se você está sendo dominado pela realidade, está vivendo na realidade, ou se você está sendo dominado pelos seus pensamentos. E muitas vezes os pensamentos não são pensamentos saudáveis, Não. né? Você falou sobre essa estrutura, né? Do pensamento, dos sentimentos, das emoções que levam ao comportamento, né? A TCC, né? A cognitivo comportamental, ela trabalha também muito em cima disso, né? Desse ciclo, né? Do pensamento, sentimento, emoções, comportamento. Então é algo que vai afetar toda a nossa vida se a gente não tomar as rédeas da situação, né? Se a gente Isso. não parar e fizer o que a Letícia está falando aqui, está trazendo para a gente, essa autoanálise.
essa análise pessoal dos pensamentos. Muito bom, muito bom. Eu gostei dessa frase que você falou, Letícia. Tudo o que resiste permanece. Permanece. Perfeito, Permanece. perfeito, perfeito. Porque você Muito vai bom. estar você está lutando contra algo, você não tá. Imagina que você está empurrando uma pedra numa ladeira. Olha só, você está empurrando a pedra pesada. Você está resistindo contra o movimento natural da lei da física, que é a lei da gravidade. Você está resistindo contra algo que precisa ser liberado, que vai passar. Então você continua ali naquele movimento e só se cansa. Então, então, como que sair disso, então, Letícia, já que eu não posso resistir? Primeiro, entenda as raízes, e a psicanálise ela vai muito nessa linha. É a linha, a base do meu trabalho. Eu acredito que é fascinante a psicanálise, porque a gente vai ver de onde é que vem esse eco. Porque, às vezes, a ideia de que eu não sou capaz, ela não é sua. Uhum, Ela vem de verdade. experiências lá da sua infância. Quem foi que falou que você não dava conta? De quem você ouviu que você não conseguia? Foi da professora, lá do infantil? Foi dos seus pais, dos seus irmãos mais velhos? E às vezes isso está ecoando, né, Juan? Ecoa, vem de um lugar muito profundo e a pessoa, ela acha que é dela. Ela cristaliza na identidade aquele pensamento, aquela ideia. Uma vez cristalizado na identidade, vai ser necessário um processo para que você faça essa renovação, você consiga enviar outros tipos de comando para que essa identidade ela seja alterada. Não é que é você. O pensamento ele não define quem você é. Isso aqui é muito importante Perfeito, falar. Porque às vezes perfeito, de tudo a gente tem um pensamento repetitivo, a gente perfeito. acha que nós somos o pensamento. Não, você não é o seu pensamento. Não é. Tá? Esse é o primeiro ponto. E como que a gente faz essa alteração? Existem várias linhas terapêuticas, a psicologia, a psicanálise. A TCC é uma das formações que eu tenho. Eu Uhum, gosto muito, porque a TCC de Aaron Beck, né? Ele uhum, ensina você a questionar o pensamento. Esse pensamento, ele me enriquece, ele me fortalece ou ele me enfraquece? A partir de quando você começa a questionar essas ideias, você abre um espaço para elas saírem, elas serem liberadas. Então, duvide do que a sua mente conta para você, porque às vezes esses pensamentos, eles vieram de rótulos, eles vieram de comentários, de uma crítica lá do passado, e você está comprando uma ideia que não é sua, não é sua. Então, quando você questiona, você pergunta: isso aqui é meu mesmo ou é algo do meu passado? Qual foi a primeira vez que eu escutei isso? Isso aqui me define? O que é que eu diria para uma amiga que está passando pela mesma coisa? O que é que eu perfeito, diria para aquela amiga que chegou para mim e disse que eu não era capaz de realizar esse projeto? E é isso perfeito. que você vai usar, esse tipo de linguagem com você mesmo, aí você vai conseguir mudar essa estrutura, esse design mental. Porque muitas vezes a gente tem um desenho, um padrão ali de como pensar. E esse padrão ele precisa ser alterado. E existe a Verdade. neuroplasticidade, que é a capacidade de você criar novos caminhos neurais e mudar esse roteiro. Quando a gente caminha muito pelo um pensamento, é igual um chão de terra, sabe? De chão batido. Você já foi, Juan? Já, ô, Já? Lá no Rio tem? Sua andei infância foi muito. no Rio? Foi, arranquei muito a cabeça do dedão nesse chão Isso! batido. Pronto, vamos imaginar esse cenário. Aqui a gente tem muito roça, né? Então, Verdade, acredito que todo mundo já andou por uma estrada de chão batido. verdade, Às vezes nem passa carro e moto, mas passa gente todo dia. De tanto as pessoas passarem, aquilo ali é batido, nem cresce mato. verdade. Tem caminhos no nosso cérebro que são Perfeito, muito bem marcados, porque a gente passa por perfeito. eles todos os dias, que é o caminho do medo, da autocrítica, da sensação de incapacidade, da culpa, do julgamento do outro, do comportamento salvador, do comportamento perseguidor, do vitimismo. Então, de tanto que você passa, o teu cérebro, ó, ele não precisa nem de um roteiro, de um GPS, ele já vai sozinho, ó, tum, tum, Já tum, está tum, anda por teleguiado, ali né? automático, numa facilidade. Então, como que a gente muda isso? De forma simples, entender como é que você vai mudar esse padrão de pensamento. Imagina que você vai abrir uma estrada
numa mata fechada. Fácil ou difícil? É Difícil. desafiador, né? Verdade. Vai ser desafiador. Você vai precisar de facão, você vai precisar de enxada, você vai suar um pouquinho, mas você consegue abrir. Uma vez que você abre essa nova via no teu cérebro, você vai precisar percorrer ela. Então, se antes você falava: "Eu não dou conta, eu não sou capaz, tudo que eu começo eu não termino", olha que pensamento que a maioria de nós temos, né, Juan? Eu mesma às Uhum. vezes me pego pensando nisso, tudo que eu Sim, começo eu sim, não termino, perfeito. tô deixando coisa pelo meio do caminho. É um pensamento, só que se eu repetir ele, eu vou estar reforçando outro caminho lá, que já está desgastado de tanto eu passar. Então eu vou passar pelo caminho que eu abri, eu consigo, eu sou capaz. De tanto eu percorrer esse novo caminho, por mais que você não acredite, no início, de tanto que você repete, você vai dizer: "Mas isso é mentira, você não está acostumado". Tudo que é novo, o cérebro vai estranhar, porque o mecanismo, o cérebro foi projetado para economizar energia. Então tudo que é novo, ele vai reclamar, ele vai resmu prefiro guardar essa energia aqui para quando a gente precisar lutar ou fugir. Então ele gosta de se acomodar por esse motivo, é para autoproteção. Ele entende que ele está te protegendo, mas na verdade ele acaba limitando se você permite, né. Então se você começa a percorrer essa nova via, você cria um novo caminho neural, uma nova informação no teu cérebro. E aquele caminho lá, que estava todo de chão batido, desgastado, tanto de você passar, começa a crescer mato, porque você não está passando tanto por ele. Então, se não tá passando, vai crescer mato, vai fechar. Aquele caminho neuronal, ele é deteriorado, mais ou menos é assim que funciona. Ele fica menos relevante para o cérebro. O cérebro: a Letícia nunca mais passou aqui por esse caminho, então ele não é tão relevante". E aí ele começa a fazer escolhas mais saudáveis, pensamentos mais saudáveis. Eu acho isso fantástico. Verdade. Incrível, incrível. Pessoal, o que que vocês estão achando dessa aula que a Letícia está trazendo aqui para gente? Olha, só por essas informações, pela maneira didática que ela está trazendo aqui para a gente vê a qualidade da profissional que está diante da gente. Então, pessoal, pega essas dicas, pega essas orientações, volta lá, assiste de novo esse episódio com a canetinha ali, papel na mão, para você poder não perder nada e tirar o máximo proveito dessas informações, dessa aula, na verdade, que a Letícia está trazendo aqui para a gente. A gente está chegando agora na reta final do nosso podcast, mas antes a gente quer agora perguntar aqui para a Letícia sobre 2 projetos, tá, que ela está desenvolvendo, 2 projetos incríveis, e ela vai trazer um pouco desses projetos para a gente poder conversar aqui, para ela explicar para vocês como é que está funcionando. O primeiro projeto, são 2 projetos. O primeiro é um curso que ela desenvolveu, traços de caráter, leitura e estratégias de atendimento. E depois também um projeto novo que ela está trabalhando como implementadora de NR1 corporativa. Então vamos falar primeiro do curso, né? Como é que está esse curso, essa formação? Fala para a gente, Letícia. Traços de caráter, leitura e estratégias de atendimento. Conta para a gente como é que funciona esse trabalho. Claro. Então, os traços de caráter, eles são estruturas emocionais que vão gerar respostas emocionais, né. Então a gente desenvolve esses traços a partir de dores que a gente vive na infância. Então você sofreu um trauma de abandono na infância, na fase da amamentação acontece esse trauma. Que recursos o teu sistema, ele desenvolveu para lidar com essa dor do abandono? Então, a gente olha sempre que é como se fosse uma moeda que tem 2 lados. Então, vai ter a parte da dor, a ferida que está ali no sistema nervoso, aberta, e também o recurso, que foi o que, a tua mente, né, toda a tua estrutura mental, emocional, teu sistema nervoso, ele desenvolveu para poder lidar com essa dor. Então, a gente entende, cada uma dessas etapas com profundidade. A gente começa ali do útero, que é um traço, é um nome científico, mas ele é chamado de esquizoide. A gente começa entendendo como é que acontece a primeira traumatização do ser humano, que é no útero materno. Todos nós passamos por essas 5 etapas. Que recursos que essa pessoa, esse bebezinho, né, desenvolveu que acabou deixando esse registro no sistema nervoso, que acabou moldando
moldando o pensar, o sentir e o agir dele. E também moldou o formato do corpo, isso mesmo. Essas dores emocionais que a gente vive, como a gente está passando por um processo de mielinização do sistema nervoso, onde estava acontecendo a mielinização da coluna do sistema nervoso, é onde fica o registro da traumatização. Então, vai haver um molde ali, um formato de cabeça diferente, de sobrancelha, de boca. Por que algumas pessoas são mais longilíneas, algumas mais baixinhas? Por que algumas pessoas são assim mais tem um rosto até que aparenta mais idade, menos idade, como no meu caso, a voz lembra mais uma voz infantilizada, um rosto mais que lembra o rosto de uma criança. Já tem pessoas que têm uma voz grave, como a sua, né, Juan, de locutor. Isso tem uma explicação. Eu acho isso fantástico. Tudo eu acho fantástico, né? Porque eu fico fascinada com essa, eu fico fascinada com essa área. Então, a gente vai entendendo que aquele paciente que chega ali para a gente, até a forma como ele para em pé, que ele se comunica, que ele usa os gestos, revela algo que ele viveu no passado. Uma dor que ele ainda pode estar em revivência. Como se fosse aquela bolinha do Google, sabe? Que roda, roda e não sai do lugar. Então, no curso, a gente vai com muita profundidade em cada uma dessas etapas. A gente entende como que é possível passar por esse processo de adultização, ou seja, eu saio daquele congelamento daquela fase da infância onde eu sofri, aconteceu o registro daquela dor, eu supero, eu fecho essa ferida, cicatriza e eu vou para a vida, né? Então, conversa muito com a psicanálise, né? Porque tem tudo a Legal. ver com as etapas do desenvolvimento psicossexual ali de Freud. Então, a gente vai de forma muito profunda. É comprovado cientificamente também, para quem gosta de seguir uma linha aí mais científica, tá? Mas é incrível. Então, a pessoa que vem para fazer o curso, ela já sai sendo um profissional em leitura corporal, sabendo como Ah, atender, legal, como receber seu paciente, como se legal. comunicar com ele. E muitas pessoas vêm para o curso também para aprender e se conhecer. Uhum. Porque como nós Legal. temos as 5 dores registradas, a pessoa quer se desenvolver, ter autoconhecimento, então ela vem para o curso com um objetivo mais pessoal também. Muito legal, muito legal. Então você que está assistindo a gente, já aproveita essa oportunidade. Lembrando que os contatos da Letícia, tudo vai estar aqui na descrição do vídeo. E você pode entrar em contato com ela para poder participar desse curso, dessa formação tão legal. E ela também está trabalhando agora como implementadora de NR1 corporativa, essa nova lei que saiu. E aí, olha, a Letícia vai falar um pouco mais para a gente como é que ela pode ajudar a sua empresa, a sua corporação. Fala para a gente, Letícia, como é que está funcionando o seu trabalho agora. Sim, sim. A NR1, ela já é uma lei que já existe há mais de 50 anos, né, desde 1978, mas olha que legal, isso aqui é uma atualização incrível do Ministério do Trabalho. Ele quer saber dos empresários, do ambiente corporativo, o que é que está acontecendo no ambiente que está deixando marcas não no físico, não na coluna, uma bucite, mas que está deixando marcas no emocional. Isso aqui é um avanço. Então, é isso que o Ministério do Trabalho quer saber. Então, a NR é uma norma regulamentadora que visa levantar os riscos psicossociais dentro do ambiente empresarial. Então, a gente vai nas empresas, a gente faz esse inventário, toda uma documentação, a gente levanta os riscos emocionais que aquele funcionário ele está suscetível dentro daquele ambiente. Então, quantos por cento os profissionais que trabalham no almoxarifado têm de chance de desenvolver um transtorno mental e emocional? Esse levantamento precisa ser feito. É isso que o Ministério do Trabalho quer. A pessoa que está ali no serviço de obras, né, braçal. Então, é feito por setores, são 9 áreas que a gente precisa fazer um levantamento. A partir desse inventário, desse diagnóstico de risco psicossocial, que é o PGR, PGR não, desculpa, esqueci agora. Mas é um Tranquilo, diagnóstico que a tranquilo. gente faz, é um inventário, um documento. A partir de quando Legal. a gente faz esse levantamento, a empresa ela vai inserir essa documentação ali junto com o seu RH, junto com os psicólogos, os médicos do trabalho, né, para ter tudo bonitinho ali para evitar multas, né, que as multas elas vão acontecer a partir de maio de 2026 e são multas muito altas, né? A gente sabe que Olha esses só. processos trabalhistas, essas multas geralmente elas são bem altas, então é uma maneira também
os empresários, né, eles estarem se adequando e regularizando a situação da sua empresa, mas não fica só aí. A partir desse levantamento, o Ministério do Trabalho quer que seja implementado programas de gerenciamento de risco. Então, são 12 programas. Então, durante um ano, a gente vai implementar programas para diminuir essa porcentagem. Então, se tem 30% de chance daqueles funcionários ali do almoxarifado desenvolverem o burnout, o que é que a gente vai entrar de estratégia emocional para reduzir esses riscos? Para poder fortalecer esses funcionários para que eles consigam desenvolver suas funções com a qualidade de vida melhor. Então, é basicamente esse o serviço, eu acho incrível também. E é uma atualização que chama a nossa atenção, né, Juan? A questão das metas irrealísticas, né, a pressão no trabalho, assédio, bullying, então tudo isso é identificado nesse trabalho. Se tiver algum empresário aí assistindo, entre em contato que a gente tem toda a capacitação técnica para fazer toda essa intervenção e fazer com que a sua empresa, os seus colaboradores, eles tenham um ambiente organizacional mais saudável e, consequentemente, isso reflete nos lucros da empresa também. Perfeito. Excelente. Muito bom. Muito bom. Pessoal, estamos Eu tendo gostaria só uma. de desculpa te te Ah, cortar. não, fica à Desculpa vontade, te você que cortar. manda. Em relação à questão do pensamento, né, Aham. eu gostaria só de finalizar, eu não sei se a gente vai ter esse espaço, vai ter esse espaço para poder finalizar? Vai, já. Ah, então Ah, pode eu vou continuar. deixar você deixar um. Pronto, beleza. Eu só vou mostrar aqui rapidinho os seus contatos, porque eu já vou colocar na tela. Às vezes os nossos espectadores podem estar aí querendo saber mais sobre isso. Pronto, tá aí. Pessoal, você que está nos assistindo, tá? Poxa, gostei, amei. Você falou dos empresários, pessoas que querem ter uma formação a mais profissional também com o curso da Letícia, da Traços de Caráter, Leitura, Estratégia de Atendimento. Você que deseja uma implementadora de NR1 na sua empresa, que faça todo esse passo a passo que a Letícia trouxe aqui para ajudar você. E você que deseja ser atendido por ela, gostei, olha, amei a didática dela, o conteúdo, gostei da Letícia. Então, esses são os contatos da Letícia, tá bom? Tem o Instagram dela, tem o WhatsApp de trabalho, tá bom? Vocês podem já entrar e ficar à vontade para entrar em contato com a Letícia. E agora, Letícia, a gente vai deixar você à vontade para você dar uma mensagem final para a nossa audiência, tá? Um momento seu, fala para a nossa audiência o que você gostaria que eles já saíssem daqui, tá? Com essa frase, com essa palavra, com esse pensamento, com esse sentimento. Fica à vontade, é tudo seu. Vou até sair daqui para deixar você à vontade. Fica à vontade. Então, como a gente falou sobre o pensamento, né, toda essa conexão mente em corpo, que existe um ciclo da mente, onde pensamento, ele produz substâncias químicas, produz ali, vai impactar o teu emocional, né, e vai produzir consequentemente a sua realidade, porque se você tem pensamentos bons, você cria uma realidade agradável, uma realidade boa. Agora, se você tem pensamentos desafiadores, pensamentos negativos a respeito de si mesmo, da vida, isso vai criar todo um desconforto, tanto no seu corpo, quanto a tua realidade muda também. Então, eu quero fazer um exercício simples aqui com vocês agora, vocês podem fechar os olhos, e eu quero que vocês lembrem de um momento muito, muito feliz da vida. O momento mais feliz da sua vida. Pensou? Perceba que quando a gente pensa em um episódio bom da nossa vida, isso produz uma sensação boa. Às vezes a gente dá um sorrisinho de canto de boca, né, até a nossa postura muda. A mesma coisa acontece quando a gente pensa em uma coisa que foi muito desafiadora na nossa vida. Um problema do passado, uma separação, um divórcio, a perda de alguém que a gente ama. Se a gente lembra desse episódio, ele não fica só no campo do pensamento, ele vai produzir uma realidade. Você pode sentir vontade de deitar, você pode sentir uma dor de cabeça, uma falta de energia para concluir suas tarefas durante o dia.
Então, quando a gente fala que o pensamento cria a nossa realidade, é porque ele vai interferir não só na questão física, né, mental e física, mas nos nossos rendimentos, no nosso comportamento, a maneira como a gente interage com as pessoas, com os nossos filhos. Então, assim, o cérebro, ele é obediente. Quero que vocês entendam isso. O cérebro, ele só obedece, ele não questiona. Então, a nossa mente, ela ela não vai dizer assim: "Olha, esse pensamento que você está tendo vai criar uma realidade desafiadora". Ela não vai te dar esse aviso. Quando você vê, você já está vivendo a realidade desafiadora. Então, se ele é obediente, vamos usar pelo lado bom. Dê comandos para o teu cérebro, para a tua mente. Comandos hiperativos, positivos, tá? Use o "eu sou" para poder reforçar, cristalizar na tua identidade coisas que talvez você ainda não seja, mas você quer ser. Eu sou inteligente, eu sou merecedora, eu sou capaz. Muitas crenças vão querer rebater esse pensamento, a crença de que falar bem de si mesmo é errado, que você está sendo uma pessoa, egoísta, uma pessoa arrogante, mas nada tem a ver com isso, tá. Você está produzindo uma realidade favorável que as pessoas que convivem com você também possam aproveitar um pouquinho, né, dessa companhia, desse seu comportamento, se inspirar em você, certo? Então, a linguagem, ela também é uma maneira de ativar, esses pensamentos, né, então a linguagem ela está totalmente ligada aos pensamentos, ela pode reforçar crenças, limitantes, crenças desafiadoras, como ela também pode mandar comandos positivos para o teu cérebro, para a tua mente, poder ali fazer toda uma mudança positiva na sua vida. Beleza, pessoal, não sei se o Juan já voltou, Juan? Falando um pouquinho sobre o meu trabalho até ele voltar. Tô aqui. Fica à vontade. Sobre o meu trabalho, eu não só realizo o curso, né, para profissionais da área da terapia, como pessoas que querem aumentar o seu autoconhecimento, quanto a NR1, mas também eu atendo de segunda a sexta-feira. Então, para sua audiência aqui, Juan, quem quiser entrar em contato comigo, eu vou estar fazendo uma avaliação de alguns minutinhos ali por videochamada ou via Zoom, uma avaliação que vai ser um presente, vocês não vão pagar nada por isso, para a gente poder ter esse bate-papo, esse primeiro contato, para me te ouvir, entender um pouco da sua necessidade e te explicar como é que funciona o processo terapêutico, para que você tenha o primeiro contato. Tem gente que nunca fez terapia, né? E eu entendo, porque quando foi a minha primeira vez, meu Deus, como é que vai ser isso? Será que só eu falo? Ou a terapeuta vai falar também? Vai ser constrangedor? Então, esse presente que eu estou dando aqui para sua audiência, Juan, essa conexão de alguns minutinhos, é justamente para a pessoa ter esse primeiro contato com a terapia. E eu posso falar a frase aqui que eu separei? Fica à vontade, fica à vontade. Perfeito. Gente, essa frase, eu li esse livro essa semana, e eu sempre gosto de grifar, né? Mas me tocou muito profundamente essa frase. Diz assim, ó: magoar as pessoas não provoca mudanças nelas, e nunca é necessário. Olha isso. Que legal. Certa vez li um velho ditado e resolvi recortá-lo, isso aqui é o autor falando, e colá-lo no espelho de casa para ler todos os dias. Olha a mudança de pensamento. Se ele recortou para colocar colocou no espelho para ler todos os dias, isso é uma estratégia para mudança de pensamento, de ideias mentais, olha isso. Esse bilhetinho dizia assim: passarei por este caminho apenas uma vez. Por isso, se existe qualquer bem ou qualquer gesto de bondade que eu possa fazer em benefício de qualquer ser humano, que eu faça agora, que eu não adie ou deixe de lado, pois não passarei por aqui novamente. Então, eu quero fazer dessas palavras desse autor as minhas palavras. Obrigada por a oportunidade, né? Se for a primeira e a última vez que eu vou passar aqui na sua vida, que você está assistindo isso, eu espero ter deixado aí uma sementinha para que você cultive no solo da sua mente sementinhas boas, que vão te fazer bem emocionalmente. Não importa qual é o seu passado, o teu passado não te define. Os pensamentos que estão ecoando na sua mente, que vêm lá do passado, eles também não te definem, a tua essência, você é muito maior que isso, tá? Então, todo homem que a gente encontra, isso aqui é para você, Juan. Todo homem que eu encontro é superior a mim de algum modo. E nesse particular, aprendo com ele.
Então, eu aprendi muito com você. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, pessoal. Olha, excelente, excelente, Leti. Muito obrigado. Maravilhosa a sua participação. Esse episódio, tenho certeza que mais um episódio muito especial que a gente tem aqui, porque o legal do podcast é que são os convidados que fazem o episódio, né? E eu agradeço por você ter feito esse episódio especial também. Muito obrigado. Pessoal, eu vou me despedir aqui da Leti e vou dar um último recadinho para vocês. Leti, manda um abraço para o Murilão, Maurizinha, muito obrigado. Estamos Manda juntos. sim. Até uma E você, um próxima abraço para vez. sua amada, lindíssima. E em breve nos veremos. E com fé em Em Jeová. breve nos veremos. Um abraço. Tamo junto. Pessoal, o que vocês acharam de mais esse episódio do nosso podcast? Incrível, né? Se você gostou, não se esquece de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que precisa. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nada. Lembrando, no primeiro comentário da descrição desse vídeo vão estar os meus contatos, você entrar em contato, para você participar da comunidade Horizonte Humano, e vão estar os contatos da Letícia, para você poder falar com ela, gostou dela, quer estar perto dela, fazer essa avaliação clínica inicial, vou deixar aqui também para você poder conversar com ela. Sem mais delongas, como eu costumo dizer, lembre-se, cuide-se, porque você também é importante. Um beijo no coração, fique firme, fique forte, nos vemos em breve.